Então é o seguinte, ó, vamos ver, vamos de cima para baixo. Então eu vejo que da esquerda para a direita, ela vem, vai para onde? Porque aqui é ponta seca, aqui é ponta seca, aqui é ponta seca. Então não tem saída. Então aqui ela vem, se divide aqui. Vai para onde? Não tem ponta seca aqui, nem tem aqui. Né? Ela vem aqui, morre aqui, vai para onde? Essa vem para cá, falta também uma ponta seca aqui. Essa desce, não tem para onde ir. Essa desce, cai para a direita, essa desce, vem para cá, que tá ok. Entenderam? É uma loucura, né? Tá mal traçada. Outro exemplo que eu gosto de colocar aí para confundir, pra vocês terem uma percepção. Então, eu posso, pessoal, muito bem, tá? Orientar o fluxo dos esgotos dentro, né, das singularidades, como vocês podem ver aqui, ó. Ele vem para cá. Ele vem, como esse aqui, ó, ponta seca, desce, vem para cá, ó. Tá tudo caindo para cá, né? Ponta seca, desce, vem para cá, ó. Dentro da bolinha do PV, você vê a orientação do esgoto, né? Que é justamente o que você vai ter lá no fundo do PV, que é a canaleta, fazendo isso aqui, ó. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, que tudo caindo para cá, né? Até chegar aqui. Qual é a outra alternativa? Eu isolar todas as singularidades e começar cada um aqui, ó. Ou seja, eu posso colocar um PV só para fazer esse serviço aqui, ó. Vem daqui, vem da direita para a esquerda, vem de cima para baixo, daqui vem para cá. Né? Se eu quiser sair, eu podia sair com 4 pontas secas, tá? O que não é recomendável. Vamos já falar sobre isso aqui. Alguém digitou, deixa eu ver aqui. Na lei de argamassa. Depende da argamassa, né? A massa dessas construtoras que a gente conhece, ela não dura nem a primeira já autolimpeza. Agora, qual é a localização dela na rede, na via pública, né? Então, pessoal, para colocar na rede via pública, ela não deve estar no eixo. Embora a gente, quando vá traçar didaticamente, e até mesmo profissionalmente, a gente coloque ela no eixo, né? Mesmo no meio da rua, o que é que acontece? No eixo, eu não tenho que vir com o esgoto. No eixo, eu tenho que vir com a drenagem, certo? A rede de drenagem, ela vem preferencialmente no eixo. E aí eu tenho no terço, eu venho com as minhas outras redes que o venteiro tem, água, esgoto, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, para eu colocar ela até nesse terço, no outro terço, eu tenho que ver quais são as interferências, né? Onde está a galeria de água pluvial? Onde está passando cabo telefônico? Cabo elétrico, né? Que em algumas cidades a rede elétrica ela é subterrânea. Se tem adutores, rede de água, tubulação de gás, né? Tem que saber qual a profundidade dos coletores, o tráfego que está passando aqui, a largura da rua, né? Vocês devem lembrar, se eu tiver uma rua muito larga, não tem como eu passar uma rede simples para pegar dos dois lados da rua. Não faz sentido nenhum. Né? Porque imagina a extensão da ligação predial. Então, o que eu tenho? Tenho que fazer rede dupla, colocar a rede de um lado e a rede do outro. Certo? Já debatemos sobre isso. E também saber a soleira dos prédios. Né? Então, eu tenho aqui uma seção tipo, né? Aí eu venho aqui com a guia, né? A sarjeta, aí o terço, ó, eixo, terço lado esquerdo, terço lado direito. Guia, sarjeta, rebatido do lado do outro, né? O passeio, ou seja, a calçada, e, sei lá, um muro qualquer aqui.
né? Essa é uma seção típica. Então, como é que eu localizo a rede na planta, né? Então, vou ter o cadastro lá, e vocês podem perceber aqui nessa figura que a galeria de água pluvial está passando um eixo, né? Então, drenagem, pessoal, vai passar no eixo. Esgoto em um terço, água no outro terço, certo? Então, você vê aqui que eles não vão se comunicando, né? Você vê aqui que o PV da drenagem de águas pluviais está mesmo no eixo aqui, ó, no encontro da rua A com a rua B. Ah, mas o do PV do esgoto também tá, mas ele tá um pouco mais deslocado. É por isso que a gente vê de cima um tampão pertinho do outro. Esses tampões que a gente vê das redes, né? Por isso que a gente vê um quase vizinho ao outro, porque um é de rede de drenagem, né? E o outro de rede de esgoto. Lembra que a água não tem custo de visita, né? Tá? Tá claro aí para vocês? Tá, a distância vertical entre tubulações que se cruzam deve ser igual ou superior a meio metro. Vocês vão lembrar que rede de água próxima da rede de esgoto, eu posso ter contaminação, né? Se tiver qualquer problema ali de ruptura da tubulação. Então, rede dupla. Vias com tráfego intenso, certo? Via com largura entre os alinhamentos dos lotes maior ou igual a 14 metros para, está errado aí, ruas asfaltadas, né? Ou 18 metros para ruas de terras. Vias com interferência que possibilitam o assentamento do coletor no leito carroçável ou que constituem empecilho à execução das ligações prediais. Né? Então, nesse caso, a tubulação poderá ser assentada no passeio, desde que a largura seja de preferência superior a 2 ou a 2,5 metros, dependendo do tipo de solo, e que não existe interferência que dificulte a obra. Então, se eu tenho uma via com tráfego muito intenso, né, e eu tenho uma largura da via, assim, exagerada, então não tem, pessoal, como eu puxar uma rede só, né, que é aquela contribuição que vocês devem ter visto, que é a bilateral, para puxar lá não sei de onde, para passar carro por cima, não faz sentido nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma rede de um lado e a rede do outro, certo? Como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, eu tenho uma rede dupla em paralelo com coletor tronco ou profundo. Então, o sujeito está passando aqui, o coletor de um lado, está passando o coletor de outro. Né? Coletor de um lado, coletor do outro. Coletor de um lado, coletor do outro. Né? Qual o motivo? Aí tem que ser analisado. Né? Todo mundo está percebendo, hein? Se for uma rua comum, não. Eu vou passar com a rede simples. Aí eu pego, puxo a ligação predial, do ramal dela até a rede coletora pública e vou fazendo as instalações. Certo? Mas há casos que não tem. Você tem aqui uma avenida com um aterro por cima, né? Ou com um corte, ou com uma largura muito grande que passa, sei lá, 3 faixas para cada sentido, né? 3 faixas indo, 3 faixas voltando. Não faz sentido algum eu interligar isso aí. Eu vou ter que subir um aterro, vou ter que baixar num corte. Não faz sentido, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou passar, vou coletar a rede de um lado e vou coletar a rede do outro. Aí você, mas aí vai sair muito mais caro, porque eu vou ter que escavar, acertar a tubulação, eu vou ter que reaterrar, eu vou ter que escorar, tá? Mas aí, pessoal, sai menos caro, tecnicamente mais viável do que pegar e passar pelo meio, certo? Ficou claro aí para todo mundo? Certo? Esse exemplo aí, via dupla. Posso passar? Professor, só uma pergunta em relação ao que você tinha falado antes. Você tinha falado que quando é ponta seca, a gente sempre tem que colocar ou um PV ou um terminal de limpeza. Qual seria a diferença, assim, fisicamente mesmo, do PV para o terminal de limpeza? Eu mostrei para vocês, não?
antes. Fisicamente, eu acho que é melhor... Foi a Jéssica, né, que perguntou? Foi. Foi. Quando eu chegar na parte de execução, aí você vai ver a diferença bem direitinho, né? Certo? Antes de chegar lá e tirar as dúvidas. Fisicamente, né? Porque, teoricamente, você já sabe a diferença, né? Bem, se vocês viram a disciplina de saneamento 2, qual a diferença das redes simples, né? Em relação à contribuição de vazão. Né? Que eu posso ter... Eu estava querendo aqui, pessoal, vou usar aqui um papel, mostrar na câmera, fazer uns desenhos toscos aqui, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Então, ele pode ser bilateral, né? Pode ser unilateral e pode ser sem contribuição. Fazer um pequeno desenho. Então, aqui, meu povo, ó, um desenho meio bobinho, né? Então, bilateral vai receber a ligação predial de ambos os lados da rua. Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui. Muito bem. O unilateral só vai receber de um lado da rua. Que é o caso da rede dupla. Só recebe de um lado da rua. Esse exemplo aqui. E o sem contribuição? Ele não tem contribuição de ligação predial. Certo? E pode ter... Qual a finalidade de eu ter um trecho sem contribuição de ligação domiciliar? Hein? Qual seria essa finalidade? Passagem. Ele vai servir apenas de passagem, só para levar o esgoto de um ponto para outro. Né? Ocorre, isso aí ocorre muito. Né? Tem pontos que você não tem nenhuma economia para ser esgotado, então ele vai pegar cada esgoto e vai levar lá para outro ponto. Né? E aí é por isso que eu digo daquela questão do campo, né, de você ter esse sentimento do campo, porque lá no campo, quando você for, por exemplo, se deparar com um projeto desse, lá é que você vai ter que marcar os trechos. Então, eu marquei aqui, ó, esse trecho aqui, fui lá no campo e vi que ele não é passível de ser, não tem casa por aqui. Então, se não tem casa, eu vou marcar aqui, ó. Quando eu for projetar, jogar lá no meu programa de computador, vou desenhar no CAD, vou colocar isso, ó, sem contribuição. Então, lá no campo mesmo, quando eu vou traçando a rede na mão, já pega e coloca, sem contribuição, certo? Quando você for passar para o programa, for desenhar no CAD, fica bem mais fácil. Você quer sem contribuição. Por quê? Porque você vai ter que identificar todo o programa de modelagem de rede de esgoto, você vai ter que dizer se ele é bilateral ou unilateral sem contribuição. Então, ele não vai ter contribuição, ou seja, não vai ter vazão em marcha. A vazão no trecho dele vai ser zero. Né? Aí, pessoal, para a rede simples, eu vou ter que fazer uma análise criteriosa do subsolo, foi o que a Inara falou, né? Tipo de solo que eu vou ter, de plano de sondagem, e é onde você vê a maioria dos projetos, que a negada faz sondagem, um furo aqui, outro lá, daqui a 200 quilômetros. Ou então, os furos, ele só faz um furo, copia e cola o furo e diz que foi o plano de sondagem. Né? Isso acontece demais. São os fabricadores de ensaios. Tá? Então,
você também tem que ter um pouco de percepção. Como é que o cara vai furar, vai fazer um estudo de sondagem num ponto, tá? Vamos dizer assim, afastar 200, 300 metros, não. Mas daqui a 5 quilômetros, o resultado vai ser igual. É muito difícil. Né? Aí, nesse estudo, você vai ver se tem presença de rocha, se você tem solo de baixa resistência, né? Por quê? Porque se você tiver um solo de baixa resistência, aí você já vai ter que pensar no assentamento da tubulação ou um berço, né? Um lastro, ou de brita, ou de areia, né? Qual é o nível do lençol freático? Bem, após a análise de custo em relação ao capital disponível, aquelas bacias que não são passíveis de esgotamento, você vai botar o plano de sondagem, com o objetivo de reduzir custo. Então, você foi lá no campo, pegou a planta, né? Fez a tua análise e viu. Por isso, ó, esse trechinho que estava para cá, eu não tenho como esgotar. Aquele exemplo da terça-feira, né? Só tem 15 casas, 10 casas aqui, ele está num ponto muito baixo, eu tenho que criar um elevatório, tal. Então, essa região aqui pode abortar a sondagem. Por quê? Porque eu não vou fazer. Né? Aí vem profundidade mínima. A profundidade mínima vai ser limitada pelo BR 9649/86, né? Que a profundidade mínima, pessoal, é o recobrimento mínimo, né? Somado com o diâmetro. Então, vai ser o recobrimento mínimo. O que é o recobrimento mínimo? É a parcela de solo que eu tenho do terreno natural à geratriz superior do tubo. Que na norma é 0,9, 0,9, né? Mais o diâmetro, eu tenho a profundidade mínima. Né? Se o diâmetro mínimo a ser adotado for 150, e você estiver adotando, se for uma rede coletora pública, você vai ter 0,9 mais 1,05, ou mais 0,15 dá 1,05, né? Com profundidade mínima. Né? Então, muito bem. Então, quer dizer que toda profundidade mínima vai ser 0,9? Não. Por exemplo, quando você vai assentar, né, no leito do tráfego, que é a rede coletora pública, que é as que a gente vê nas ruas quando a gente vai passando, aí a profundidade tem que, o recobrimento mínimo tem que ser 0,9. Quando eu assentar no passeio, posso usar 0,65. Né? Aí, por que eu tenho que ter esse recobrimento mínimo, que é essa parcela de solo que fica entre a geratriz superior e o terreno natural? Por que, pessoal? Mecânica do SOS, né? Essa parcela aí é que vai proteger a tubulação contra a deformação dela das cargas externas que vêm lá da superfície. Você deve lembrar lá aquele com distribuição de carga, né? Quem tiver curiosidade, esse livro aqui do Sérgio Rolim, ele trata dessa questão aqui no capítulo, esse livro aqui, Sistema Sustentável de Esgoto, bom livro. Ele trata lá no capítulo cargas externas. Capítulo 6, que é carga sobre tubos enterrados, né? Aí vai explicar a largura da vala, o recobrimento, né? Esse livrozinho aqui. Muito bem. Qual é a profundidade máxima? Aí depende do edital, do termo de referência, do estudo de sondagem do solo, né? Da garantia que você tem quando for
os colaboradores estiverem trabalhando em valas profundas, né? Então, uma série de parâmetros aí para serem definidos, né? Bem, os coletores vão ser lançados no eixo carroçável ou no terço do leito carroçável, né? Caso em um dos lados da rua você tenha soleira negativa, tá? Aí você vai lançar no terço correspondente. Aí vem a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês viram essa parte de eixo de terço, onde você lança no eixo, onde você lança no terço? Hum? Eu não lembro de ter visto isso. Não, Matheus? Bem, eu preciso de uma coisa bem mais já prática, né? Então é o seguinte, ó, pessoal. Tem uma figura bem simples, bem didática para vocês entenderem. Ó. O que é a soleira positiva? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou com um nível acima, ó, do próprio eixo aqui da rua pavimentada, né? Então essa é a soleira negativa, eu venho com ela aqui, ó. Eu vou lançá-la no terço. Pá. Certo? E aqui eu tenho a soleira negativa. Por quê? Porque está abaixo do nível aqui de pavimentação, né? Aí, posicionado do lado da soleira negativa, a rede fica menos profunda, que eu já lanço ela bem aqui nesse eixo, nesse terço. E aqui eu lanço no outro terço. Certo? Bem, aí vem a parte traçado, pessoal. Qual é o traçado recomendável das redes? Tá? Você vê isso aqui claramente tem nesse livro, você acha? Outro livro bem interessante. Já deve ter uma versão mais nova, mas a minha é essa aqui, ó. Que é o Rede Coletor de Esgoto Sanitário, Projeto, Construção e Operação. Isso é José Almir Pereira e Jaqueline Maria Soares. Então, ele tem uma parte aqui que ele fala do traçado, né? Lembre-se, a gente está falando de traçado recomendável, né? Exigência obrigatória. Isso tudo, pessoal, vem da experiência do projetista, né? Ferramenta computacional. Isso tudo vai fazer com que você cumpra os objetivos do projeto, que é você ter uma rede que funcione hidraulicamente, tá? E que minimize custo. Então, por isso que vem essa parte da experiência do projetista. Saber por onde passa, por onde é que eu vou jogar, onde é que eu diminuo, se eu aumento o diâmetro, se eu diminuo, e as ferramentas computacionais que vão traçar para você, que vão te dar o retorno do dimensionamento hidráulico. E até mesmo a parte de otimização, que é bem mais complexa do que em rede de água. Né? E aí vem uma premissa básica para a rede coletora de esgoto, que é todos os usuários devem ser atendidos por um coletor de rua, mas nenhum usuário deve ser atendido por mais de um coletor, por razões mais do que óbvias. Né? Então você vê aqui uns exemplos muito traçáveis. Esse traçado aqui é recomendável, certo? Então vamos ver aqui o caminho que ele está fazendo. Então tem um terminal de limpeza aqui. Esse terminal de limpeza está jogando para cá, encontrou um PV, vem para cá. Esse terminal de limpeza 3 está caindo para cá, certo? Esse está caindo para cá. E eles todos estão se encontrando aqui no PV4. Certo? Tranquilo.
Não recomendável é quando você emenda tudo. Ah, professor, mas eu fiz e lá na disciplina, então lá na minha prática, então o Felipe talvez tenha visto lá no estágio dele, que o sujeito pegou e colocou uma singularidade só para servir para todo mundo. Pode ser, não tem problema nenhum. Tá? Não recomendável, tá? Porque se você comparar aqui, ó, eu posso esgotar a partir dessa casa aqui, já jogo aqui nesse terminal de limpeza. Então eu vou diminuir com o tubo. Certo? Então tem uma série de questões a serem levantadas. Não é recomendável, não quer dizer que está errado aqui, que ele não é recomendável. Né? Já fiz projeto que eu dividi, já fiz projeto que eu coloquei todo mundo junto e assim vai. Então, diminuir também o número de PVs. Né? Porque aqui eu só tenho um para funcionar como ponta seca e para vir desse trecho 1, um tração aqui. Certo? E esse PVC já serve para os dois. Ó, ponta seca para cá, ponta seca para cá. Tá? E esse que recebe daqui continua do jeito que estava. Entendeu? Aí vai muito de como é que os analistas encaram, como é que o edital de referência pede, se separa, se não separa, né? Por aí vai. Bem, eu vou para outro ponto aqui, que são os sistemas alternativos. Vocês chegaram a ver esses sistemas alternativos de rede de coleta de esgoto? Então, vou falar um pouco deles, que eles... Então, a gente não... A disciplina também é muito corrida, pessoal, tem que ver isso, né? E aí você não vê... Aí eu trago esses outros sistemas para cá, para você ver que tem outras alternativas, que não são usadas no Brasil, vocês vão já entender por quê, tá? Com exceção do sistema condominial. O sistema condominial... Deixa eu ver se eu acho esse livro aqui. Não sei se ele está em Sobral ou está aqui. Tá aqui. É outro livrozinho, tá? Eu aproveito e vou mostrar a literatura para vocês, né? Que é um livro só sobre sistema condominial de rede de esgoto. Está todo mundo conseguindo ver? Dá para pegar aí. Então, é sistema condominial, uma resposta ao desafio da universalização do saneamento. José Carlos Melo. Fica só sobre rede condominial de esgoto. Bem, agora vamos ver. Outros. Sistema pressurizado, sistema a vácuo, rede de coleta e transporte de esgoto decantado e o DGD, que é o dispositivo gerador de descarga. Se vocês não conheciam, vão passar a conhecer agora. Bem, o primeiro, pessoal, o sistema condominial é o que se chama de tecnologia apropriada. Vocês já ouviram falar nesse termo, que é que está aqui nessa parte aqui. A tecnologia apropriada é uma aplicação sistemática de conhecimentos, métodos, técnicas, processos e produtos para a solução de problemas identificados pela própria comunidade, de forma a evitar efeito negativo sobre a sociedade, a economia, a cultura e o meio ambiente, onde será aplicado. Né? Esse tipo de sistema condominial é dividido em três tipos diferentes, que é ramal jardim, ramal fundo de lote e ramal passeio. Os primeiros estudos no Brasil se deram lá em 1983 pelo engenheiro José Carlos Rodrigues de Melo, que é o autor daquele livro que eu acabei de mostrar, para vocês, lá aqui no nosso estado vizinho, Rio Grande do Norte. As características dessa concepção: forma de concepção traçada de redes, formação de condomínios, né? Operação e manutenção de obrigação do condomínio, dimensionamento hidráulico pelo método convencional, declividade mínima de 0,006 metros por metro. Olha aí, começa bem, né?
alto ou total em desligação, porque você não vai ligar e depois não tem ligação, né? Aquela rejeição de ligação que a gente comentou terça-feira, né? Baixo custo de implantação e manutenção e a ideia de continuismo, porque se não continuar, para e aí prejudica a coletividade, né? Os parâmetros de projeto, os mesmos parâmetros que seriam para a rede coletora pública. Você vai levantar cartografia, topografia, os coeficientes de variação de vazão, coeficiente de retorno, horizonte de projeto, população, qual é a área que está abrangendo, plano de escoamento, interferências, onde ele vai se ligar à rede pública, a concessão de ligação à rede pública, né, devido à vazão que vai ser lançada, lançamento prévio dos ramais condominiais, né, adequação à rede pública, dimensionamentos coletores, estimativa de custo, formação de equipes, né, para fazer a manutenção. Mesma coisa, se tiver mais de uma alternativa, como foi o caso daquele que a gente mostrou, um elevatório, 3 ou nenhuma. E evitar o ramal fundo de lote, né, que eu já explicar por quê, certo? E aí é um projeto como outro qualquer. Tá? Eu já fiz diversos projetos de rede condominial, é bem mais tranquilo, porque você já sabe que geralmente quem vai fazer isso, pessoal, não é um loteamento, um bairro novo, que ainda está no começo da infraestrutura. Então você tem todo o cadastro. É diferente de você já ter uma cidade, uma localidade implantada, você tem que fazer aquilo do zero e muitas vezes sem cadastro, né? Bem, quais são as vantagens? Como a declividade ela é menor, então eu tenho menor profundidade de valas, tá? Com menor profundidade de valas eu tenho menor volume de escavação, evita escoramento muitas vezes, né? Evita o esgotamento das áreas do lençol freático, porque quanto mais profundo o lençol freático pode subir mais, aí você tem que esgotar. Qual é o esgotamento? É tirar aquela água lá de dentro da vala e jogar para fora, né? Então, eu posso utilizar algumas vezes uma tubulação de 100 milímetros em vez de 150, tá? O diâmetro da ligação ao ramal condominial também 100 milímetros. Eu diminuo a extensão total da rede. Posso usar caixa de inspeção dentro das quadras, com um recobrimento mínimo de 30 centímetros. É uma beleza, que eu vou diminuir também esse volume. E a manutenção de manutenção razoável, né? Mais rasa, mais fácil de fazer a manutenção. Agora, nem tudo, né? Vai ser vantagem. Então, quais seriam as desvantagens? Esclarecimento e discussão em nível local, né? Ponto de lançamento da rede pública, você tem que levar para a concessionária tem que aceitar, tem que saber qual é a vazão, tem que ter o projeto, tem que aprovar o projeto, certo? Então, uma série de etapas até que haja a aceitação da concessionária. Eu só posso implantar isso aí, pessoal. É muito difícil consolidar uma tecnologia dessa, que é uma tecnologia mais moderna, né? Tecnologia apropriada, em bairros já mais antigos, né? Aqueles que já têm rede, que vai substituir, vamos fazer uma rede condominial aqui. Não tem como, né? Então ela fica mais restrita a novos lotes, novos condomínios. Você vai evitar, muitas vezes, tá? Nem sempre, aquele lançamento embora haja, né, da rede de drenagem, né? E lixo na rede de esgoto. Mas eu vou já falar sobre isso, né? Você não vai ter aquela manutenção tão assídua como é na rede pública, tá? Agora, qual é o problema? Os coletores vão ser assentados no lote particular. Aí você pode ter, né, o problema de dificuldade na inspeção, dificuldade na operação e manutenção, pela empresa que opera o sistema, e aí a negada vai deixando para lá. Não, e outra coisa, tudo que mexe em nível de condomínio, coletividade, chegou em custo, a turma, taxa extra, passa para frente. Dificilmente a turma vai aceitar a taxa extra quando é nesse nível aí, né? Então, o êxito, pessoal, desse sistema vai depender da atitude dos usuários, né? Então,
que é imprescindível? Uma boa comunicação, uma explicação, persuasão, treinamento. Então, muitos desses sistemas que eu projetei, eu tinha que ir lá para fazer uma palestra, uma explicação de como é que funcionava, o pessoal entender. Aí eu vou dar um exemplo prático para você que aconteceu comigo, tá? Onde eu morava. Então, eu morava no condomínio, tinha uma rede condominial, né? Um condomínio de casa, uma rede comunal, de frente de lote. Ela passava tínhamos as caixas de inspeção em cada casa, e você diminui muito a profundidade, né? Então, cada casa, caixa de inspeção, tubulação, caixa de inspeção, tubulação, e assim vai como se fosse os PVs e a rede de uma rede pública comum, né? E lá, no fim, tinha um ponto de lançamento na estação de tratamento de esgoto. O que é que aconteceu? Em uma determinada chuva, assim, dessas mais prolongadas, começou a voltar o esgoto, né? Então, tinha umas casas que o pessoal estava apavorado, porque os PV, as caixas de inspeção, algumas estavam transbordando, algumas ainda estavam chumbadas e estavam retornando para algumas outras casas. Então, deixou-se passar a chuva e tal, para entender qual foi o motivo, né? E o motivo, pessoal, era bem simples. O sujeito achou que, ó, você tem uma casa que tem uma calha, você sabe que vai ter água caindo da calha, que vem lá da edificação, do telhado, da coberta, vai jogar para uma calha, a calha vai jogar para um ponto que é ponto de água, drenagem pluvial. Isso tem em qualquer edificação. O que foi que o cara fez? Ele não queria jogar no quintal da casa dele, né? O que foi que ele fez? Ligou direto na rede de esgoto. Você tinha um ponto que ficam aquelas caixas, né, de esgoto até lançar na rede condominial. Aí ele fez um lançamentozinho clandestino e pum, ligou a rede da chuva onde tinha a rede de esgoto. O que é que aconteceu? Quando tem o que a gente chama de extravasão, né, essa água demais que caia da chuva, o sistema não conseguia operar. Você não estava mais trabalhando como conduto livre, não conseguia trabalhar nem como conduto forçado. O que é que fazia? A água ia retornando. A água era esgoto. E aí, pessoal, aí começava o mau cheiro, começavam os transtornos, né? Mas isso por causa de 2 ou 3 seguros, não me lembro bem, acho que no mínimo 2, que fizeram essa jornada aí. Ligaram a água da chuva direto no esgoto, aí quando deu chuva, pá, extravasa. As caixas de inspeção transbordam, retornam, e aí retornam para algumas casas, não foram as casas que tinham ligado, mas as casas que ligaram, voltaram tudo dia. Aí aprenderam a lição, né? Vocês entenderam aí o esquema? Então você vê que aí, ó, um exemplo aqui, o sistema condominial, aí eu vejo aqui, ó, rua, né? Aí você vê aqui, ó, para o coletor externo à quadra. Aí você tem que... Já esquentou de novo. A quadra, né? O que é que ele está fazendo? Ó, ele vai coletando tudinho, ó, os lotes. Vai coletando aqui, ó. Esse aqui lança para cá, lança aqui. Se o terreno for plano, você vai jogar tudo aquilo para onde está a saída, que é o caso aqui, ó. Então ele vai coletar aqui, junta para cá, vem, coleta desse aqui também, coleta desse aqui, coleta aqui, ó, lança para cá. E essa turma daqui, dessa parte inferior, vai todo mundo coletando para cá. Vai coletando, coleta aqui. Coletou todo mundo, jogou nesse ponto que é comum a parte de cima e a parte de baixo. Aí vai para esse outro coletor que está externo a essa quadra. Pode ser que isso aqui seja uma bacia, tá? E aqui eu tenho outra bacia, e assim vai. Ou pode ser que fosse o lançamento já na rede pública, tá? Então, é bem parecido com uma instalação predial domiciliar de esgoto sanitário, tá? Só que você está dentro de uma quadra. E essa quadra tem vários
lotes, né, que são várias casas, várias economias, que estão todos contribuindo. E você tem que achar um ponto de saída, né, de modo que você minimize também o volume que você vai, o volume de terra que você vai utilizar dentro desse espaço, né? Você tem aqui, ó, sistemas condominiais, tipo passeio. Essa figura aqui, ó. Então eu venho com a rede básica, essa tracejada aqui, ó, certo? Rede condominial do tipo passeio, tá? O coletor predial, que é onde sai da casa do sujeito e vai entrar no coletor principal aqui, né? E aqui o sentido do esgoto. Então ele veio de lá, coleta para cá, cai para cá, cai para cá, cai para cá. Onde é que está a rede, né, de passeio? Na calçada. Bem aqui na calçada. Inconveniente. Quando o sujeito vai fazer, tipo, a substituição de uma tubulação que rompeu, certo? Que não está bem estanque, o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que abrir a calçada na frente da casa do sujeito para poder fazer essa manutenção, né? Então tem esse pequeno probleminha aí vamos dizer assim, interferência, né, e enchimento aí de saco, né? Vai ficar muitas vezes pegando na sua garagem, você não vai poder nem tirar o carro ou guardar o carro, né? Tipo freio de lote. Então vai passar aqui, mesmo na frente do lote. Passa bem aqui na frente do lote. Compra aqui, aqui e para cá, mesmo esquema, tá? E aí, pessoal, o fundo de lote, que eu disse que ia conversar com vocês, explicar um pouco mais, que você, se for fazer, evite, ou então, deixe para fazer se for o último caso. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem fundo de lote, o esgoto está sendo lançado da casa, né, da pessoa para a rede que está coletando, por trás da casa do sujeito. Então, quando ela é por trás da casa do sujeito, você tem que entrar para fazer qualquer tipo de manutenção que você tenha aqui, a ligação domiciliar. Então, muitas vezes você tem um cara fazendo alguma bobeira lá dentro, alguma bobagem, e ele sabe o que está fazendo, não quer que ninguém entre, quer para ninguém perceber que ele fez, né? Ou não ligação, ou então a ligação da pluvial com esgoto, né? E aí você tem esses transtornos. Esses transtornos, às vezes, advêm de um problema do cara, ligou o esgoto e ele, para diminuir, às vezes ele liga e não liga, ou ele coloca água e a água transborda, volta para casa do sujeito, então vai para a casa do vizinho, aí ele reclama com o vizinho não deixa entrar, então tem uma confusão boba. Então é preferível você evitar, não sei que seja a última, assim, opção que você tem, tá? Bem, vou comparar, essa figura é boa para a gente comparar o sistema convencional com o sistema condominial, tá? Então você vê que a figura acima ela é igual à figura de baixo. Então, o que é que acontece aqui? Todas essas quadras que vocês estão vendo aqui, ó, dentro das quadras, tem os lotes, ó. Tá? E tá aqui todas as ligações deles aqui, ó. Onde eu estou passando. Opa, onde eu estou passando aqui com o mouse, ó. Muito bem, aqui, ó, passando com o mouse. Tudo isso aqui é ligação domiciliar. Aqui também. Aqui do lado também. E assim vai. 1, 2, 3, 4 quadras. Aí eu venho com terminal de limpeza aqui, que seja. Pá, joga para cá. PV, joga para cá. Outro terminal de limpeza, joga para cá. E assim vai para... Está valendo para as 4 quadras, né? Então, rede convencional. O que é que a rede condominial vai fazer? Ela, em vez de estar coletando lá para a pública, ou então para a principal que seja, eu vou coletar internamente aqui, ó.
Desde que, é evidente, né, pessoal? Desde que eu tenha espaço suficiente para fazer isso. Né? Vou coletando aqui, ó. Tem até um esqueminha, eu vou coletando aqui, ó. Fazendo todo esse esquema aqui de coleta, belezinha, tá, esse aqui de dentro, e lançou em um ponto de uma rede. Então eu vou evitar ó, essa rede passando aqui, esse terminal de limpeza aqui passando com essa rede para cá, esse terminal de limpeza passa com essa rede para cá, e vou ter só isso aqui, meu povo. E lá vai ela, tá de baixo para cima, ó. De um de cima para baixo, que seja. Né? Aqui, só tem um ponto de lançamento nessa rede aqui. E assim vai, ó. Olha aqui, o que é que eu posso fazer? Para evitar até mesmo essa turma toda dessa segunda quadra, eu posso lançar todo mundo que está nessa segunda quadra aqui, da esquerda para a direita, ó, nesse ponto aqui. Então, seria o segundo ponto lançado dentro dessa rede coletora. Tá. Minimizei, ó, esse trecho daqui, esse daqui, ó, na horizontal, esses outros aqui na horizontal, até mesmo esse aqui na vertical. E a mesma, né, usando a mesma técnica aqui para o lado, essas duas últimas quadras aqui do lado direito, ó, faço a mesma coisa. Aquele monte de rede que eu tinha aqui, eu transformei em duas, paralelas na vertical. E aqui, o resto tudo é dentro do terreno, tá? Desde que haja disponibilidade para tal. Certo? Então a diferença é assim, você diminui demais. Agora, você há de convir comigo que para você fazer uma disposição dessa, você tem que ter espaço no terreno, tá? E fazer de forma com que você não tenha esse problema. De que se tiver uma manutenção num ponto, você tem que estar a casa do sujeito para poder fazer. Você imagina aí, uma rede rompeu a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, qualquer época do ano, você tem que esperar o sujeito da liberação para você estar na casa dele para fazer. Então não faz nenhum sentido, certo? Entendido aí, pessoal? Essa parte? Para aqui para pergunta ou questionamento? Tranquilo aí? Deu para entender a condominial? Agora que eu vi que no caso, tipo de fundo de loja. Deu? Alguma dúvida aí? Lembrando, pessoal, que essa rede condominial, o modo de cálculo dela é igual da rede convencional. O que vai mudar é o recobrimento, dependendo de onde a gente vai utilizar, o diâmetro mínimo, certo? A profundidade mínima, de acordo com o recobrimento, e o resto, o modo de cálculo é tudo igual. Mesmo programa que vocês usaram para calcular uma rede corretora de maior porte, serve para a rede condominial. Né? Alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário? Então tá tranquilo? Oi? Tudo ok, professor. Ok, né? Porque se ninguém responde, eu não sei se está assim ou não, né? Então vamos lá. Outro aqui, pessoal, antes da gente dar aquele intervalo do café, são as redes pressurizadas e a vácuo. Aí eu tenho uma história interessante para contar para vocês aqui, ó. Bem, essas redes pressurizadas e a vácuo vão ser utilizadas na topografia desfavorável. Tá? O lençol freático é alto, o solo é instável, rochoso. E são sistemas que estão sendo continuamente melhorados. Né? Então, você, com a obtenção de dados operacionais, pesquisa bibliográfica, constante fábrica de equipamento, né? Você pode tentar e conceber um projeto desse porte. Tá? Você vai eliminar a necessidade de pequenas estações elevatórias de esgoto. Tá? Como ela é pressurizada, na pressurizada e o vácuo está eliminando a estação elevatória. Porém, eu tenho que ter em cada lançamento da tubulação principal uma bomba. Essa bomba vai ter que ter um triturador que vai acarretar, além do custo inicial, operação e manutenção. No Brasil não existe nenhum sistema de rede pressurizada, embora você tenha estudos. Pessoal, preste atenção aqui, ó, como é que funciona a rede pressurizada. Vocês podem ver aqui nessa figura.
Eu vou ter que ter o esgoto, esse esgoto entra no tanque, o tanque vai ter que ter uma bomba, essa bomba tem que ter um triturador, vai ser jogado aqui a pressão, até que eu jogo também numa tubulação a pressão. Então, em cada caso, eu teria que ter essa bomba trituradora funcionando pressurizado, gastando energia, certo? Com um custo de aquisição da bomba, dos equipamentos hidromecânicos, tá? Da operação e da manutenção. Aí vocês podem ver aqui, ó, como é que, se você viu aqui, como é que funciona aqui no corte, ó, vem, pega a tubulação principal, que é a pressão, ó, a estação de bombeamento, a estação de tratamento de esgoto. Aí eu vos pergunto, quando é que vocês acham que um sistema desse nível vai ser implantado aqui no Brasil? Com todos esses detalhes aí. Onde é que vocês acham que pode ser implantado? Sem brincadeira, na real. Magalhães? Quando? 2100? Você está sendo muito otimista, viu? Eu diria nunca. Tá? Negócio desse nunca vai acontecer aqui. Pelos custos envolvidos. De um desses congressos que eu fui, o cara foi apresentar, realmente, pessoal, é bem interessante. Ele foi apresentar as vantagens. E aí, não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ir para esses congressos, quando você tem uma empresa, fábrica, que elas vão apresentar os produtos dela, tem um cara que vai explanar tudo, e no fim eles abrem assim alguns minutos para uma rodada de perguntas. Aí perguntaram, eu levantei a mão e perguntei, disse, amigo, mas o sistema é muito bom, mas esse custo aí compensa? Aí o pessoal não tem mais tempo para pergunta, encerrou lá. Já escapou da minha pergunta, né? Eu fiz a pergunta mesmo, para a nossa realidade, esse custo aí vai compensar? Né? Se você falar mil maravilhas, tá certo, mas esse custo aí ia compensar? Aí fica interrompido, né? O cara pulou, não, pessoal, acabou o tempo, sei o quê. Tem que desarmar o stand, aquela conversa toda. Pessoal, rede a vácuo, né? Esse esgoto a vácuo, posso ver, tem uns shoppings aqui de Fortaleza que tem. A parte mais nova do aeroporto tem. Alguns aeroportos internacionais têm, porque ela tem muito menos água. O vácuo ele vai succionando, então você tem muito menos gasto de água, né? Mas você tem que ter a válvula de vácuo, vocês podem ver aqui, ó. O vácuo não vai ser criado do nada. Né? Tá? Vocês já chegaram a ver como é que funciona a descarga a vácuo? Ela tem um barulho assim, o vácuo. É por isso que eu gosto muito de trabalhar nessa linha de pesquisa. A água do vaso sanitário, que atualmente a gente usa água tratada, cara, ela é só para o transporte de esgoto. Assim, é uma coisa muito arcaica, né? A gente usar uma água tratada, passa para estação de tratamento de água, uma água potável para usar só para transportar esgoto, né? Eu acho que bem concebível a gente estar em 2020 ainda nessa mentalidade, né? Então, isso meio que tira um pouco da quantidade de água usada, né? E ela vai fazer com que isso aí diminua, mas aí tem o caso da questão da válvula de vácuo, né? Ou seja, você vai ter que ter uma válvula instalar, então também, né, a tubulação tem que ser também a vácuo. Então tem um pouco, tem esses problemas aí, né? Mas vocês tem uma, eu gosto de trabalhar nessa linha, estou com uma linha de pensamento do meu grupo de pesquisa, né? Porque eu fui tem um sistema que eu estou querendo fazer do aproveitamento de água do chuveiro, né?
E aí, para jogar direto na descarga, que serve só para o transporte. Né? Então, eu estava pensando em fazer um sistema desse, que era... E eu vi um parecido, eu não estou me lembrando agora onde foi. Foi em um hotel. O que é que eles faziam? Eles aproveitavam a água, né, da chuva, faziam aquela descarta, que a gente chama de first flush, que é aquela primeira chuva que vem, carrega muito detrito, certo? Então, eles colocavam um aviso. A água... me lembrei, foi lá no Rio Grande do Sul, num parque temático lá. Então, eles avisam, a água pode ter, água do sanitário mesmo, uma coloração diferente, porque nós reaproveitamos as águas para descarga. Então, só para descarga, você pode aproveitar qualquer água. Então, esse lance desse lá, pesquisa, eu tenho que botar para frente. Certo? O outro aqui, pessoal, é o dispositivo gerador de descarga. Tá? Ele vai ser utilizado em áreas planas ou em terreno com baixa declividade. Certo? Principalmente em cidades litorâneas da costa brasileira. Certo? Você vai ter área plana, lençol freático alto, solo mole, né? E aí você tem aqui a disposição de construtivos especiais. Escoramento de vala, rebaixamento do lençol freático, fundação especial para tubulação. Tchau. Certo? Mas o funcionamento dele, vocês vão ver aqui como meio que é engraçado, né? Essa tecnologia foi desenvolvida pelo engenheiro Vona Castilho Alves, né? Lá do IPT, Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo. Né? Como é que ela funciona? Eu vou dizer primeiro como é que ela funciona, depois eu vou mostrar. Então, você tem aqui uma determinada carga de sólidos, tá? Que vai se depositando no fundo da tubulação, na seção S qualquer, que está situada a jusante de um trecho. Né? Então, esse transporte de carga de sólidos para a posição mais ajusante requer que uma descarga ligue ao movimento, ou seja, é aquele critério da autolimpeza. O próprio movimento do esgoto vai fazendo com que aqueles sólidos sejam carreados, né? Que é aquilo que vocês viram que preconiza a norma 9649 de 86. Né? Então, o critério de autolimpeza, que pelo menos uma vez vai ser carreado todos aqueles depósitos que estão lá no fundo do tubo. Então, essa movimentação de sólidos aí pode ser descrita como função da velocidade e da altura da lâmina d'água na seção considerada. Né? Aí você sabe, como eu acabei de falar, esse é um conceito que é mais preciso e moderno, que está na norma, que eu acabei de citar, que a movimentação de sólidos é melhor descrita pelo valor da tensão trativa, vamos falar, ou tensão de arraste, que o líquido em movimento impõe ao leito ao qual está escoando, certo? Então, é um dispositivo que você tem baixa declividade, certo? Então, você não precisa ter muita declividade. Então, você vai reduzir o volume de escavação, de escoramento, certo? Da própria execução dos PVs, tá? Então, aqui é uma concepção bem básica do funcionamento de rede coletor de baixa declividade, né? Que é a partir do dispositivo gerador de descarga. Como é que ele funciona, né? Então, eu tenho aqui um trecho de cabeceira, aqui como se fosse um PV, certo? Então, eu tenho um cesto aqui coletor, vou chamar assim, tá? Que ele vai depositando os materiais, ó, certo? Tipo um cestinho. O que é que acontece, pessoal? Ele vai enchendo. O esgoto vai caindo, ele vai enchendo. O esgoto vai caindo, ele vai enchendo. O esgoto vai caindo, ele vai enchendo. Assim que ele vai e tomba. Quando ele tomba para o lado, ele dá a descarga de esgoto. Aí ele vai. Por isso que ele tem baixa declividade. Né? Porque ele tem esse cesto aí. Então tá aqui o PV, ó, certo? E ele recebe o esgoto aqui, ó, que é um trecho de cabeceira. Então ele vai, acumula. Daqui a pouco ele pega e tchum, dá uma descarga. Como se estivesse dando uma descarga. Porque pelo próprio peso que foi gerado pelo esgoto. Aí vai. Com uma baixa declividade, ele sendo lançado de um ponto para outro. De um ponto para outro. Vai ser lançado de um ponto para outro. Certo? Bem, esse aí é que é o dispositivo gerador de descarga. Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilo?
Show? Alguma pergunta aí que vocês querem fazer? Tranquilo. Então, vamos dar aquela pausa para o café, certo? E daqui a pouco a gente volta de novo.